colocar aqui. Rodrigo, você conversava comigo antes ali, tive várias conversas com vocês, e você me falava de uma coisa que pelo menos eu, como pesquisador histórico, tenho bastante conhecimento. O português vem ao Brasil e esse consórcio com o Paraguaçu, ele acontece em São Paulo, com João Ramalho também, poderíamos ter o mito de criação paulista idêntico, e os portugueses vão se miscigenar com as índias, claramente, e a partir, como já acontecia em Portugal, vieram muitos pardos de Portugal para cá, livres ou escravos. O português sempre teve essa tendência a miscigenar com os povos locais e com o africano da diáspora. E nos Estados Unidos, pelo que você estava me colocando, depois a Lívia vai poder dizer que confirmar ou não confirmar, os ingleses não tiveram, apesar do mito de criação, não tiveram, depois de Pocahontas, o mesmo apetite, digamos assim. Boa noite. Eu me considero uma pessoa bem anglófila. Eu acho que os países que foram colonizados pela Inglaterra, Canadá, que progrediu, a Austrália, que era uma colônia de prisioneiros e tardia, né, no século XVIII, a história de colonização inglesa acabou saindo-se melhor do que, por exemplo, a portuguesa ou a espanhola. Dito isso, tem uma característica particular da colonização inglesa que eu acho abominável e que eu acho infinitamente pior do que a portuguesa, que é justamente a segregação. A Inglaterra, onde foi, segregou com base em critérios de raça, com base em critérios de fenótipo, e criou, então, duas sociedades distintas, uma subsociedade e uma sociedade superior, racial. E isso, felizmente, não aconteceu na colonização portuguesa, que foi uma colonização de muito maior assimilação. Nós tivemos, realmente, os portugueses com essa característica bem peculiar aí que o brasileiro entende, de o jeitinho brasileiro, isso vem de algum lugar. Então, os portugueses eles realmente foram muito mais por esse caminho de assimilação. O resultado disso, final, foi uma miscigenação total, onde é difícil você dizer onde começa o negro entre as distintas etnias dentro do próprio grupo dos negros e onde acaba o branco, quer dizer, eu acho que e índio. Então começaram a dar nomes, rótulos, cafuzo, mameluco, caboclo, mas a verdade é que as colonizações portuguesas viraram um grande melting pot, como diz nos Estados Unidos, uma grande mistura, enquanto que não aconteceu isso nas colônias britânicas. Então estou querendo me adiantar um pouquinho, peço vênia, mas a verdade é que eu tenho um monte de coisa a lamentar do fato de ter sido colonizado por portugueses, apesar do que eu acho que também está na hora de parar com os mitos históricos são importantes para contar as origens, mas a gente tem que olhar daqui para frente. E tantos países e sociedades mostraram que... Mas, Rodrigo, não te parece estranha a ausência do africano tanto no mito de criação dos Estados Unidos, em Catarina, Paraguaçu e em Pocahontas? Quer dizer, é uma reconciliação com o índio, a partir da assimilação, que o índio assimila totalmente a cultura tanto lá quanto aqui, e não uma conciliação com o africano. Sim, eu acredito que tem provavelmente alguns fatores. Isso não é intencional? Ligados a interesses, que realmente impediram isso. Agora, o resultado prático está visível aos olhos de qualquer um. Quer dizer, é um país totalmente misturado, miscigenado, onde o grosso da população se considera, inclusive, pardo. Então, acho que a população rejeita esse rótulo. Então, assim eu gostaria de crer que deve ser, porque falamos aqui de origem, mito de origem, mas a verdade é que, se for voltar, você falou para limitar até o século XIX, mas você não falou para limitar para trás. Se for voltar lá atrás, a verdade é que todos saímos da África, essa é a grande verdade. A origem da civilização está toda ali naquela região. E aí vários fatores climáticos e de adaptação foram fazendo com que o fenótipo fosse se alterando ao longo do tempo. Os asiáticos com os olhos mais puxados, a pele foi mudando. Agora, a verdade é que eu enxergo a humanidade como uma coisa só, com divergências e distinções físicas que não me parecem tão relevantes. Infelizmente, na história,
o ser humano não conviveu muito bem com isso. Isso é fato, isso é preciso ser dito. E não conviveu muito bem com isso, não é com a cor da pele, é com diferenças marcantes, ponto. Né? Desde que o homem é homem, o tribalismo foi isso. Né? Ele olhava para uma tribo distante, diferente, e é nós contra eles. Eles têm alguma coisa ali que eu não me reconheço, e então são meus inimigos. Né? E, felizmente, ao decorrer do tempo, eu acredito que as civilizações mais desenvolvidas foram conseguindo deixar isso para trás. Então, eu gostaria de crer... Vamos voltar ao tema. Daqui a pouco a gente volta, retorna ao tema. Concordo plenamente. Eu acho que essa construção da mestiçagem, do mito da mestiçagem brasileira, isso tem sido altamente prejudicial. Nós vamos chegar lá. Prejudicial. Eu te peço um pouquinho de paciência. Me permite. Prejudicial aos avanços que a gente vai discutir depois. Mas eu quero exemplificar. A gente, recorrendo lá aos exemplos históricos dos grandes descendentes africanos que construíram a civilização brasileira, os grandes músicos, os grandes escritores, os grandes artistas, arquitetos, aleijadinhos, etc, barroco, ninguém é afrodescendente, todo mundo é mestiço. Será que é possível isso? Será que foi mesmo? Mas quando a pessoa é filha de um pai negro e de uma mãe branca, portuguesa, por exemplo, por que ele é afrodescendente? Ele é filho de ambos. Quer dizer, quando a lei da gota de sangue nos Estados Unidos, ela é extremamente racista, na minha opinião, por isso. Porque ela diz que se você tiver um descendente afro, você é afrodescendente. Ora, e como é que fica o outro lado? Né? Eu não estou discutindo a ética da questão, eu estou discutindo o prejuízo que isso vem causando até hoje a sociedade brasileira. E sobre o fato da mestiçagem ser ou não um mito, para mim, assim, como eu estou mais preocupado com o presente e futuro, passado é sempre importante para a gente aprender as origens e tudo mais. Mas assim, eu vejo, por exemplo, essa plateia, eu não conseguiria jamais segregar em um grupo da direita de negros, um grupo da esquerda de brancos, ou de afrodescendentes e de eurodescendentes. Eu não conseguiria. Eu acho que teria que ser um degradê total. Então, assim, eu não consigo ver mito de mestiçagem quando eu saio às ruas e cada esquina que eu ando eu vejo a mestiçagem. A única coisa que eu vejo é a mestiçagem. Na esfera do poder você vê sim. Fácil de identificar. Caros debatedores. Rodrigo, o que... Lívia, eu vou lhe deixar por último porque eu tenho um gancho nisso. Não, eu vou aproveitar até para dar uma divagada um pouco mais longe. Mas o Machado de Assis... Eu quero que você se restrinja... O Machado de Assis é um escritor fantástico, brilhante. Ponto final. Devia acabar aí o julgamento. Né? Quando você começa a ter que disputar ideologicamente para quem puxa mais o Machado de Assis para um lado ou para o outro, já começou, na minha opinião, um viés totalmente errado, um viés ideológico da arte propriamente dita. Eu sou um combatente das diferentes formas de coletivismo. O que é coletivismo, na minha compreensão? É você pegar uma característica do ser humano, que são várias, time de futebol, crença religiosa, inclinação política, cor da pele, sexo, várias coisas que o ser humano tem que lhe caracterizam como coisas que formam ele, né, como um indivíduo. E você pega uma dessas coisas e coloca como a única preponderante, a única importante. Isso é o coletivismo. Então, o nacionalista vai ser um sujeito que não está preocupado com nada além da nacionalidade do sujeito. Então, ele olha o mundo, ele enxerga o mundo pela ótica de nós, brasileiros, contra eles. E aí, se o sujeito for um bom escritor de outra nação, aí não serve porque não se encaixa no meu modelito. O classista, né, o socialista, marxista, ele vai olhar o mundo pela ótica das classes, né, o capital versus o trabalho, e não como indivíduos que estão batalhando aí por diferentes formas para subir na vida ou para ter seu ganha-pão. O racialista, o racista, ele vai ser o sujeito justamente que vai pegar essa característica, que para mim não é tão significante assim, que é a cor da pele, e vai colocar isso como a única coisa relevante. Aí vai começar a disputar se Machado de Assis deve ou não estar do lado esquerdo ou do lado direito. Eu não estou realmente preocupado com isso. Né? Eu não julgo os grandes escritores. Até mesmo há um tempo atrás, deu uma quizumba danada o Günter Grass lá na Alemanha, porque descobriram que ele era nazista, né? O autor de O Tambor.
E aí começaram a querer reescrever, então, a história do cara. Olha, o cara cometeu o absurdo de ser um nazista, isso é uma coisa que você vai julgar. Assim como Jean-Paul Sartre, idolatrado por boa parte da esquerda brasileira, sempre adorou Mao Tse-tung, quer dizer, regimes genocidas, nefastos. Mas não vem ao caso disso na hora de julgá-lo como um escritor ou não. Então, a resposta que eu dou para polêmica Machado de Assis esqueçam a cor da pele dele, esqueçam se ele militava ou não em alguma causa sobre esse assunto, e vamos olhar o Machado de Assis, excelente escritor, porque essa reescrita ideológica da história é muito preocupante. Vide o que estão fazendo com Monteiro Lobato, né? Então, deixando de analisar Monteiro Lobato pela sua habilidade de escrita em si e querendo encaixá-lo num conceito de racismo e tudo mais para reescrever suas obras que são a questão do Monteiro Lobato é outra. Não, a questão do Monteiro Lobato é o dinheiro público bancando as afirmações contextuais do Monteiro Lobato. Quer dizer, eu vou passar o dinheiro público bancando as opiniões dele irem para as escolas. Ney, eu vou passar para a Lívia, mas voltando no Teu Cabelo Não Nega. Os irmãos Valência, lá de Pernambuco, fizeram essa música, depois o Lamartine Babo completou o refrão com o Vasco da Gama contra o Batalhão Naval e tal. Você acha que eles eram racistas? Eu confesso que eu não conheço direito para julgar, mas... Não, pela música, ele te parece racista? Não sei dizer. Essa do Nega do Cabelo Duro, nunca... Eu escutava quando era... Tem tempo já essa música. Nunca achava racista. Agora, o julgamento às vezes é individual. A pessoa se sente ofendida ou não. Eu já fui chamado de baixinho, de gordinho, de um monte de coisa, branquelo, às vezes. Mas isso é da pessoa. A pessoa se sentir ofendida ou não é um direito, às vezes com alguma arte ou alguma coisa. Agora, sobre o politicamente correto, eu queria dar meus 2 dedos de prosa, porque tem tanta coisa boa para a gente importar dos Estados Unidos, tanta coisa boa, né? E a gente resolve sempre importar as coisas ruins. E essa ditadura velada do politicamente correto é uma dessas coisas. Quer dizer, agora mesmo tem essa polêmica do comercial da Gisele Bündchen, que tentaram proibir porque ela mostra a forma correta de dar uma notícia ruim para o marido, o que a pessoa do governo sequer percebeu que, se fosse para denegrir alguma imagem, era a imagem do homem, que é retratado como boboca, que a mulher basta botar uma lingerie que o cara aceita qualquer coisa, né? Então, mas, enfim, eu me preocupo muito com essa tentativa de doutrinar, de limitar e pior, às vezes, de reescrever o passado, né? Quer dizer, quantas obras de literatura não teriam sido escritas se fosse passar por esse crivo do politicamente correto? Agora mesmo, a novela das 8 da Globo estão querendo alterar, fazer uma coautoria com o Agnaldo Silva sobre a questão lá da mulher, que eu não vejo novela, mas a mulher parece que apanha do marido, porque querem que ela vá e mostre qual deve ser a reação correta de ir numa delegacia. Ora, as pessoas têm que saber separar, às vezes, a ficção, a arte, da realidade, senão não há arte, né? Porque a literatura é justamente uma certa fuga do real. Então, eu fico pensando, às vezes, aqui, um tanto assustado, quantas obras de literatura teriam sido rejeitadas por essa, não dá para dizer que não é censura, politicamente correta. Então, isso é uma coisa que me assusta muito. Rodrigo, vou passar, aproveitar. É um economista que defende o livre mercado. Não sei se chega a defender a Escola de Viena, mas você defende o livre mercado. Você é racista? De forma alguma. Abomino e rejeito o racismo, mas gostaria de falar que o capitalismo é a maior força antirracista que existe. Para começo de conversa, né, sempre que eu escuto que o capitalismo é explorador, aí eu fico pensando assim, bom, quem que Steve Jobs explorou, né? Ele contratou pessoas que aceitaram trabalhar para ele tomou financiamento, ele começou numa garagem, Michael Dell, tantos outros com $1.000, né? Não é um capital assim, então... e começaram em garagem, tiveram acesso a financiamento, pessoas trabalharam para eles, inclusive muitas vezes com stock options, né, com a opção de virar parceiro. Eu entendi a pergunta só para terminar aí. A acumulação capitalista inicial, né? Mas a acumulação capitalista, por exemplo, que a Apple, que é a empresa mais valiosa do mundo hoje, $350 bilhões, essa acumulação incrível de capital foi fruto de produtos incríveis vendidos para todos nós, consumidores. Então, eu não consigo ver o capitalismo como uma coisa exploratória. Dito isso, entrou nessa seara sobre o racismo e o capitalismo. Tem esse livro que já foi citado pelo Leandro Narlock, esse pensador ontem, Walter Williams, que é um negro americano, na linha do Thomas Sowell, defensor do livre mercado.
E ele vem mostrando justamente com várias estatísticas e argumentos teóricos, mas não só argumentos teóricos, como que, primeiro, é o capitalismo que combate o racismo, e aí basta dar um exemplo simples para a gente pensar. O sujeito abre uma quitanda e o outro abre uma quitanda do lado para concorrer com ele. Um se recusa a contratar trabalhadores negros, porque ele é racista. O outro não faz essa distinção. Quem você acha que vai ser mais competitivo? É natural que, com o tempo, seja o que não faz distinção, porque ele vai ter mão de obra mais farta para escolher. Inclusive, se o outro se recusar a contratar negros, o preço, o salário do negro naquele mercado tende a ser reduzido, o que o outro vai olhar como uma vantagem. Vai contratar, vai poder oferecer um serviço mais barato e, ao longo do tempo, aquele outro vai acabar indo na bancarrota. Então, essa dinâmica capitalista... Não precisa do mediador para partir. O capitalismo é a coisa mais impessoal que existe. Ninguém aqui entra numa loja de carro e pergunta qual era a cor do sujeito que fez o carro. Ninguém faz isso. Ninguém pede uma pizza e pergunta, vem cá, antes de entregar, qual é a cor aí do cara que está fazendo a pizza? O capitalismo, por si só, é um sistema impessoal. Ele não olha a crença, a ideologia, a cor, o sexo. Ele olha a eficiência. E isso é a melhor coisa para combater o racismo. E esse livro mostra isso, inclusive, com argumentos. Rodrigo, o Antônio Rebouças também é lembrado como um liberal em ideias econômicas. Tiveram tão poucos no Brasil, infelizmente. Infelizmente, o Brasil é um modelo que o Roberto Campos dizia que o liberalismo passou mais longe aqui do que a constelação Ursa Solar do planeta Terra. Olha, eu não tenho muito a acrescentar sobre isso especificamente, mas o que eu noto é que políticas racistas... O racismo existiu, sempre existiu, você colocou, nem sempre foi ligado à cor e no mundo inteiro. Então, isso é uma lástima, a gente tem que tentar combater isso sempre no campo das ideias. O meu receio é que políticas de Estado, muitas vezes, elas ajudam a fomentar isso. Eu sei que eu estou antecipando um pouquinho, eu vou evitar. Chegar lá. Eu vou evitar isso agora. Eu combinei com você. Vou respeitar. Mas o ponto é que, de fato, quando você começa a segregar a sociedade toda com base nesse conceito, né? Então, você está fomentando isso. Então, eu sou totalmente a favor da iniciativa de leis não discriminatórias, né? A lei não pode ser jamais discriminatória com base na raça, na cor, nada disso. Na verdade, eu não quero nem passar uma régua. Eu sou a favor de olhar para frente, mas o passado está aí. Só que o passado é aquela coisa, tem o mito e tem a realidade, né? Muito se fala de panafricanismo e tudo mais, isso também me parece uma tentativa de reconstruir uma certa origem comum que não existe de fato. Então, é preciso saber de qual passado estamos falando em primeiro lugar. Essa é a primeira pontuação que eu faria, quer dizer, que negro, né? Qual negro? Tem tantos, né? Tem tantas origens na própria África, inclusive se digladiando entre si, com culturas distintas. Esse livro desse Prêmio Nobel mostra bem isso, né? E tem vários outros. Segunda pontuação que eu faria é que tem uma coisa que me incomoda profundamente, que é a famosa elite culpada, né? Que é o sujeito fazer parte de uma elite e ele começar a querer expiar essa culpa com políticas, muitas vezes, que, inclusive, levam à vitimização de outras pessoas, o que eu acho, inclusive, humilhante para os alvos de suas boas intenções. Rodrigo, você está antecipando. Não, mas eu quero falar da culpa só porque é interessante uma coisa. Isso tem a ver com a questão histórica. Não estou falando da política afirmativa em si, mas da questão histórica, né? Eu realmente falo com a maior tranquilidade que eu não posso me sentir culpado por escravatura, por escravidão alguma, porque eu não fiz parte. E até onde alcança a vista da minha árvore genealógica, não teve isso. Meu pai foi um sujeito humilde, que trabalhou, deu duro lá na classe média baixa no Rio de Janeiro. E até onde eu sei, não teve nenhum dono de engenho na minha família. Então, quer dizer, só por causa da cor da minha pele, de repente eu vou me sentir culpado de um passado. Veja bem, juridicamente, e deve ter advogados aqui, juridicamente falando, um filho sequer pode herdar a dívida de um pai. Ele não herda dívida líquida. Você vai até o limite dos bens, do patrimônio que o pai deixou para pagar as dívidas. Acima disso, acabou. O filho não pode ser culpado pelas besteiras que o pai fez. Então, um filho de sangue da próxima geração não herda a dívida das besteiras que um pai fez. E vamos querer o quê? Separar o mundo com base em brancos culpados e
e vítimas do outro lado, eu não consigo enxergar assim. Eu realmente não consigo ver o mundo dessa forma. Então não é exatamente, Livre, passar uma régua no passado. É saber que passado, porque de um lado tiveram negros escravizando negros e a África não era o conto de fadas idealizado pela ideologia de muitas pessoas. Por outro lado, tiveram brancos escravizados aos montes em outros lugares e aqui mesmo passando um monte de dificuldade, porque não dá para imaginar que a visão do branco é a visão de um dono de engenho. Rodrigo, eu vou te fazer então uma pergunta, já que você entrou no tema, vamos lá. A semana passada, e para mim uma imagem vale muito, e eu falo isso muito mais do que a imagem do Obama, porque é uma questão acadêmica, é uma personalidade que precisa ter uma formação para chegar lá. Uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir a questão da Síria. Quem representava os Estados Unidos e era a única pessoa negra entre os membros com direito a veto, era uma mulher negra que representava os Estados Unidos. As ações afirmativas... Você tem certeza que as ações afirmativas não tiveram nada a ver com isso? Não posso afirmar que não. Eu tenho um artigo no Globo que eu escrevi exatamente sobre isso, né? A correlação e a causalidade e outra coisa. Não se julga uma política, né, uma medida de governo, com base em exemplos isolados, porque você sempre os vai encontrar puxando a sardinha para o lado que você quiser defender. Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes a estatística mesmo é a arte de torturar número até que confesse aquilo que você quer. Então eu não sei responder o caso específico dela. Pode ser que seja um caso de sucesso isolado de uma ação afirmativa. O que eu sei é o seguinte, teoricamente, e aí o tempo vai julgar, você arrombar a porta da frente, por exemplo, de uma universidade, ou você colocar cotas em serviço público, em universidade. Isso você está gerando, na minha opinião, primeiro, eu considero isso até humilhante para os beneficiados da cota. Eu não consigo achar que negro precise disso, porque eu tenho fé na capacidade dos negros, brancos, mulatos, índios e amarelos. Segundo, eu acho que isso é humilhante. Segundo, não dá para negar que se tem um critério, o critério pode ser imperfeito. O critério de avaliação pode ser sempre imperfeito. Mas agride a lógica você dizer que não afeta em nada o resultado, você então permitir que entre 30% de pessoas que estão abaixo daquela média de entrada. Você tira 30% melhores na nota por um critério de cor e coloca 30% de notas abaixo. Se essa lógica for levada ao limite, então vamos colocar as piores notas na universidade, que não vai afetar... Rodrigo. O estudo do Thomas Sowell mostra justamente que a população negra americana vinha melhorando numa taxa mais acelerada antes das políticas afirmativas, e que depois isso até reduziu o ritmo em relação aos outros grupos de etnia. Além disso, eu acredito que, em alguns casos, como o Sri Lanka, que ele cita, ele mostra que isso chegou a um grau extremo de violência. Quer dizer, quando você realmente você coloca um critério que é um critério racial para entrar numa profissão ou para entrar numa universidade, isso gera naturalmente ressentimento, e você colocou das oportunidades capitalistas, não são para os negros, são para os brasileiros de forma geral, de classes mais baixas. Né? Educação pública é uma porcaria, o governo tem burocracia demais, imposto demais, dificulta a vida dos empreendedores no Brasil de tal forma que fica com poucas oportunidades. Como eu disse atrás, o Brasil passou muito longe do modelo capitalista de livre mercado. Isso gerou poucas oportunidades, sim, mas não para negros. Vai numa favela, para todos. Né? E as cotas elas produzem esse tipo de ressentimento. E em relação ao resultado favorável ou não de casos isolados, tem um economista francês chamado Bastiat, no século XIX, que ele gostava muito de falar aquilo que se vê e aquilo que não se vê. Quando a gente pega exemplos, né, porque a mente humana adora buscar confirmação para as teses. Por isso que a ciência parruda mesmo, Popper, é você tentar refutar a sua tese. Ou seja, você tentar achar casos que negam a sua teoria. Porque você sempre vai achar casos isolados que comprovam. Mas quando você analisa dessa forma, aquilo que não se vê, por exemplo, é o sujeito com a pele um pouquinho mais branca, mas ainda assim moreno, que não entrou por causa da cota. E onde é que está ele? Isso não se vê. Então, várias coisas precisam ser analisadas nesse conceito. Sobre o juiz, só para finalizar. Eu vou deixar, mas só para finalizar. Sobre
os cargos, né? Eu gostaria de lembrar que o próprio presidente Obama, o qual eu tenho várias críticas, muito mais ligadas ao meu campo econômico, mas ele mesmo foi eleito com uma bandeira pós-racial. Ele rejeitou essa cartada racial, que é uma cartada muito usada hoje, por exemplo, no Brasil, pela nossa presidente, a cartada sexual, né? Quer dizer, a primeira mulher a fazer tudo, a primeira mulher a discursar na ONU. Ora, a primeira mulher a governar um país importante lá na Inglaterra foi Margaret Thatcher, e eu tiro meu chapéu, mas por causa do governo que ela fez, não porque ela era mulher. Então eu não gosto dessas cartadas, né? A primeira mulher, o primeiro negro. Eu não gosto muito disso. O racismo pode ser fomentado por leis que segregam a população com base nesse critério racial. Eu gostaria de lembrar que em 1950... a Alemanha baixou a lei de registro da população, que começava a separar a população com bases étnico-raciais, em 1950. A África do Sul, desculpa. Isso dá um arcabouço propício a coisas como apartheid. Eu acho que quando você começa a virar você, raça negra, você, raça branca, você está fomentando aquilo que você quer combater. Eu sou da raça humana. Então, eu realmente não gosto... Eu não gosto da ideia de reforçar aquilo que eu quero condenar. Eu quero condenar o abjeto racismo. E eu não acho que eu vou fazer isso de uma forma bem feita se eu ficar lembrando o tempo todo que existe isso. Raça. Não. Isso não os únicos que têm o luxo de esquecer são brancos. Não é verdade. Eu não acho que exista racismo. Existe um problema muito mais de classe no Brasil, na minha opinião. Eu não acho que existe racismo contra as celebridades, por exemplo, conhecidas e renomadas de cor mais escura. Né? A Thaís Araújo, Lázaro Ramos, ministro. Eu não acredito. Agora, eu só queria falar uma outra coisa sobre o resultado das cotas. Um instantinho só, gente. Eu só queria falar uma coisa em relação... Eu, por exemplo, eu confesso que eu já sofri vários ataques por conta de altura, por exemplo. Até mesmo de gordo. Eu até gravei um vídeo brincando de cota para baixinhos, porque fizeram uma estatística que mostra que pessoas mais altas têm salários mais altos. Mas isso, para mim, é uma besteira. Eu tô com Martin Luther King nessa. Eu prefiro julgar as pessoas pelo seu caráter. E eu sonho com um mundo o qual a cor da pele será uma coisa irrisória. Eu não acredito que se chega lá com base em medidas desse tipo. Eu ouvi hoje de manhã uma coisa aqui que eu queria só lembrar. Eu ouvi uma coisa que me preocupou bastante, eu confesso, como brasileiro. Eu ouvi de uma juíza, se não me engano, o pedido de que deveriam ter juízes negros para julgar a questão racista, porque juízes brancos estavam dando penas muito amistosas para esse tipo de crime. É preciso lembrar que saiu numa coluninha do Anselmo Góes, do Jornal Globo, que então o presidente Lula pediu aos seus assessores que lhe apontasse algum ministro negro, e esse era o critério que ele frisou, porque ele queria indicar para o STF, foi o Joaquim Barbosa. Olha, eu confesso que eu fico muitíssimo preocupado, enquanto brasileiro, quando esse tipo de coisa começa a acontecer. Vamos lembrar que o símbolo da justiça é Você discute a competência do ministro Joaquim Barbosa? Não vem ao caso. Não vem ao caso. Eu justamente não questiono a competência dele. Ou seja, ele não precisava disso para estar lá. Vamos lembrar que a estátua da justiça tem os olhos vendados. Isso é uma premissa básica de direito. Quem vai julgar, julga o crime, não julga a pessoa, não julga a cor da pele. Então eu fico muito preocupado com isso, muito preocupado. Eu já lamento as cotas, acho que o Brasil vai pagar um preço caro por isso. Eu não consigo acreditar na integração forçada como sinônimo de cordialidade. Eu acho que a lei vai acabar fomentando, sim, uma segregação que não era tão existente assim. Pelo menos onde eu transito, eu vejo isso. O segundo ponto é o seguinte, quer dizer, de fato, volta à Constituição, e não só a Constituição escrita, mas o que eu defendo, a Declaração dos Estados Unidos, que Martin Luther King cita no discurso do sonho dele, que é o seguinte: qual é a menor minoria de todas? É isso que está em discussão. A menor minoria de todas é o indivíduo. Então eu quero sim lutar por um país onde indivíduos serão julgados por suas ações, por seu caráter, por suas habilidades, respeitando meritocracia, por exemplo, e que critérios como cartada sexista, cartada racial, fiquem lá para trás enterradas, porque
eu quero lutar por um país melhor. E eu não consigo achar que o país vai ser melhor a partir do momento que a pessoa vai entrar numa escola e tem lá raça, branco, amarelo, negro. Eu não consigo achar que isso seja parte da construção de um país melhor, que supere a questão racial. Então eu vejo com olhos muito preocupantes esse destino. Bom, a resposta ele deu, eu concordo 100%, né? Vamos julgar Shakespeare com base no Zeitgeist lá da época dele? Não, as obras boas realmente são imortais porque são atemporais. E em relação ao uso do dinheiro público, eu estou de total acordo também. Inclusive, gostaria que não usassem o dinheiro público para coisas específicas de movimentos. Como, por exemplo, eu também não gostaria de ver o uso do dinheiro público para fomentar racialismo. Então, estamos juntos nessa. Eu quero que o dinheiro público vá para fazer escola, hospital e estrada decente e segurança. E essa questão eu não quero que vá para coisas racialistas. Assim, será que o sujeito tem que passar fome para julgar um crime de assalto famélico, né? Lei é lei, você tem que julgar a lei, o mérito, né, e tudo mais. Então eu gostaria de crer que os nossos juízes têm capacidade de julgar a lei. Eu dou até um exemplo para tentar fazer minha resposta um pouco mais clara. Quando foi criada a Secretaria da Mulher, e aí teve depois a Lei Maria da Penha, se eu não me engano, né? Foi usado um argumento de que a mulher não podia ser espancada, e aí usaram o caso de uma esposa que levou um tiro do marido. Na mesma hora que eu li isso, eu fiquei pensando assim, mas vem cá, até onde eu sabia, com a minha ignorância jurídica, tiro já é ilegal. Né? Quer dizer, é isso que eu não entendo. A lei, eu defendo o império da lei. Quer dizer, é que nem a lei da palmada agora. Aí veio o pessoal falar, não é a palmada que eu sou contra, é espancar o filho. Mas não pode espancar filho. A lei já diz isso. Se eu espancar minha filha, eu vou preso. Então eu fico um pouco de receio dessas leis ad hoc, né? Dessas coisas que vão sendo feitas sob medida para atender certas demandas de minorias. E eu fico preocupado com isso. É lei. Se o racismo foi aprovado como crime inafiançável, é assim que ele deve ser julgado e ponto, por um juiz da cor que for. Imagina se agora eu vou perguntar qual é o credo do juiz porque ele está me julgando por um crime de ofensa ligado a coisa de religião. Quer dizer, não. A lei tem que ser aplicada de forma isenta, imparcial, nem que seja uma ideia, né? Pode ser que o ser humano por trás da toga, né? Tem até bandido de toga, né? O ser humano por trás da toga, ele é um ser humano. Agora, a ideia da justiça, ela tem que ser buscada como uma coisa imparcial de olhos vendados.